Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Vamos abordar hoje uma questão que está aí no dia a dia das pessoas, marcando preocupações, pessimismo, mas também esperança. Esperança de que tudo passe. Falamos, obviamente, de crise, de dificuldade no campo econômico, na área política, na insatisfação social. Mas falamos também em perspectiva, em afeto, em troca de carinho, em reconhecimento. Tudo isto será celebrado no domingo, o Dia das Mães. Por isso falamos sobre um dos vetores desta movimentação, um agente de transmissão do carinho, o comércio. Expectativa do comércio para o Dia das Mães. É o tema do Democracia de hoje aqui pela TV Assembleia, com convidados que estarão mantendo esta conversação com os nossos telespectadores. Por isso trazemos, para a satisfação de quem está assistindo e nossa, o Leonardo Neira, superintendente da FCDL do Rio Grande do Sul. Doutora Ana Rosa Fischer, coordenadora do Departamento de Relações com o Mercado de Trabalho do Cine. E Paulo Cruz, presidente do Cine Lojas de Porto Alegre, que festejamos mais uma vez, retorna a este espaço. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, convidamos o doutor Leonardo Neira. Tudo bem? Tudo bem, Barbosa. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui, participando desse programa. No que diz respeito ao tema em questão, falando especificamente sobre a expectativa que nós temos, como empreendedores, a FCDL, que representa aí cerca de 20 mil empresas associadas em todo o estado do Rio Grande do Sul, não pode deixar de se manifestar de maneira positiva. O Dia das Mães é um momento muito especial para o varejo, é um momento onde todas as expectativas com relação ao que vem acontecendo no primeiro semestre têm a possibilidade de se corrigirem. Estamos otimistas, sim, temos dados que apontam de que nós teremos um desempenho melhor do que vem acontecendo no primeiro trimestre, mas precisamos estar muito atentos, porque afinal de contas, como tu bem salientaste na tua apresentação, nós vivemos aí um momento de certa instabilidade muito mais política do que econômica. Talvez a instabilidade econômica seja resultado da política. Então, isso, sem dúvida nenhuma, afeta a confiança do consumidor, em primeiro lugar, e também a confiança do empresário, que fica muito mais cauteloso no momento em tomar uma decisão com relação a algum tipo de investimento que ele venha a realizar no seu negócio, na empresa, ou até mesmo relacionado ao futuro do negócio como um todo. Então, de um modo geral, estamos bastante otimistas e quero cumprimentar aqui os colegas também desse debate, que com certeza será bastante oportuno para que a gente possa trabalhar o Dia das Mães. Ana Rosa Fischer. Agradecer também a oportunidade de que a FGTAS e o Cine se manifestem aqui nesse debate, não é? Cumprimentar os colegas de programa e dizer que nosso objeto, né, de trabalho, que é o trabalhador, que são as vagas de emprego, que são as oportunidades de trabalho, esse assunto também nessa época de grandes festas, de grandes eventos no comércio, também movimenta as vagas e a empregabilidade. Então, assim, dizer que nós ainda temos vagas, né? Nós temos vagas em todo o estado, especialmente na região metropolitana, ainda vagas para comércio, para grandes lojas, para shoppings, enfim, para supermercados, para todos esses segmentos do comércio que se envolvem com esse evento, né, do Dia das Mães.
a gente percebe, assim, de acordo, aqui na região metropolitana, de acordo com a última pesquisa de emprego e desemprego, uma estabilização do desemprego de fevereiro para março. Então, assim, não houve mais queda. É o registro do mesmo índice. Isto. É um pouquinho maior, menos de 0,1% a mais. A faixa. Né? Isso. Então, assim, claro que a taxa de desemprego ainda é grande em relação ao mesmo período do ano passado, em relação ao mesmo período de 2014, ela já atingiu 10%, mas ainda somos uma região metropolitana com uma boa empregabilidade e o comércio faz parte disso, né? Nós ainda temos um comércio pujante, enfim, e que cria oportunidades e que gera oportunidades de trabalho. Positivamente, isso, né? Isso. Paulo Cruz. Batista Filho, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Para nós sempre é uma satisfação estar no teu programa. Só gostaríamos de ouvi-lo mais, porque você sempre tem alguns ensinamentos a nos dar. Gostaria de cumprimentar o Leonardo e a dona Ana. É um prazer tê-los aqui junto nesse debate. E dizer que realmente a data do Dia das Mães para o comércio é extremamente importante, ou seja, é a segunda data mais importante do comércio no ano. E, ocasionalmente, esse ano, numa crise bastante acentuada, que as nossas vendas vêm decrescendo com níveis muito ruins, nós tivemos um abril bastante problemático em função do clima. E o Dia das Mães se avizinha com uma expectativa bastante otimista. Embora, gostaria de frisar que pelo calendário anual, esse Dia das Mães é o pior Dia das Mães que pode haver. Para vocês terem uma ideia, esse ano o Dia das Mães é dia 8 de maio. No ano que vem será dia 13 de maio. Isso faz uma diferença de 5 dias no faturamento das empresas. Isso modifica completamente, por mais que nós venhamos a obter um resultado positivo, não há tempo hábil. Por exemplo, as empresas pagam os salários hoje, outras amanhã, e aí sobra um pouco tempo hábil, né? Então, essa expectativa gerada para o comércio... E o primeiro dia é de pagar, né? O segundo é de comprar. Exatamente. Mas, tradicionalmente, o pessoal deixa para as últimas horas, né? Então, a venda está aquecida, nós temos uma expectativa boa, o frio chegou e isso modifica completamente o panorama. Se nós temos, o ano passado, no Dia das Mães, nós tivemos calor. Mesmo assim, houve uma venda significativa, mas não o que faria com que o inverno, que esse ano vai acontecer, a venda de aquecedores, a venda de cobertas, de mantôs, de blusões de lã, de botas. Isso faz com que eleve o custo médio dos produtos e faz com que a venda se torne melhor. Importante esses detalhes que as pessoas não percebem claramente, né? Porque este ano eu comprei menos que o ano que passou. O volume, via de regra, é o mesmo. O valor é que se diferencia. E esta data é importante. Dia 13 é o tempo de comprar, não é? Exatamente. Notadamente para aqueles que compram parcelado. Exatamente. Por isso, existe essa singularidade, não é? Coisas que não ficam à margem, não ficam na superfície do entendimento das pessoas. Importante que, quando reunimos pessoas do nível dos participantes de hoje, se analise também causa e efeito. O Leonardo disse com muita propriedade que a crise econômica vem depois da política. Via de regra, em países com estabilidade é o contrário. Mas no Brasil, que engatinha na democracia, e tomara a democracia, ao fim e ao cabo, seja preservada, é diferente. Expectativa de solução para o momento que vive o Brasil. Aí começa a conversa entre os três, não deixando em nenhum momento de analisar o que acontece hoje, acontecerá amanhã, nesta expectativa quanto ao Dia das Mães. Ana Rosa.
Pois é. No nosso dia a dia, a gente observa nesse miolo de assunto aí que tu propões, a gente observa assim, em alguns locais a empregabilidade diminui nesse período de crise política mais do que econômica. Acho que essa leitura do nosso ponto de vista, é perfeita, né? Mas vemos também ainda oportunidades e pessoas que continuam acreditando, e empresários que continuam acreditando e que continuam investindo. A gente vê hoje, está nos jornais, hoje ou ontem, uma entrevista de uma grande rede de cosméticos e produtos... Com origem na França? Isto. Dizendo que está abrindo lojas em Porto Alegre. Há pouco tempo atrás tivemos um grande varejo também brasileiro, daí no caso, que abriu, nem sei, 4 ou 5 lojas em Porto Alegre, não é? Proporcionando grande empregabilidade. Então, assim, de fato, como se diz sempre, né, períodos de crise são também períodos de oportunidade. No nosso caso, a gente vem incrementando o atendimento e a colocação no mercado de trabalhadores autônomos, né, como forma de geração de renda. Então, assim, não todas as pessoas precisam ser empregadas. Nós tivemos nos últimos anos, 2013, 14, 2015 não aconteceu, mas 2013 e 14, um grande investimento no Pronatec, né, dentro do nosso Programa Federal de Emprego, a qualificação participa. Então, o Pronatec preparou muitas pessoas, né, e essas pessoas hoje podem, sim, acessar o mercado e gerar renda com aquilo para o que foram qualificados, sem precisar de emprego, né? Muitas pessoas na área da construção civil hoje podem trabalhar como autônomos. Então, a gente vem investindo nessa colocação de trabalhadores autônomos como forma de enfrentar esse momento e acreditando, sim, que ele tem saída e, como tu dizes, que a democracia seja preservada, que as oportunidades sejam preservadas, né? Que as pessoas possam ter a sua forma de gerar renda, de gerar consumo. Então, daí no caso do comércio, né? Nós queremos gerar renda, o comércio quer que a nossa geração de renda se transforme em consumo. Na verdade, o momento que nós passamos é um momento singular, é de uma crise política, moral, ética, eu diria de todo o Brasil, não se pode particularizar. Eu acho que a nossa geração deixou acontecer, deixou o Brasil sucumbir a uma série de problemas que nós não podemos pôr culpados, que não seja nossa sociedade. Nós deixamos muitas coisas acontecer e acho que é hora... eu estive recentemente num evento da Câmara Municipal e numa audiência pública sobre segurança pública. E aí o que se nota ali? Os vereadores de um lado de um partido põem a culpa no que está no poder, os que estão no poder... E isso nas outras gestões se invertia, por exemplo, em Estado. Em termos de governo brasileiro, é a mesma coisa. Então, o que eu vejo? Uma coisa extremamente simples. Nós estamos passando uma política que é proporcionada por todos nós, a população que não se esclareceu, não lutou pelos seus direitos, permitiu que as coisas fossem indo para um descaminho, vamos dizer assim, e nós nos tornamos uma população muito venal, né? Muito venal. E isso fez com que esteja acontecendo essa crise política hoje. Sem culpar ninguém, mas nós precisamos, como sociedade, reagir a isso. Quanto à crise de empregabilidade, ela é momentânea, vai passar, o comércio é eterno, né? Onde tem pessoas, tem comércio. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, quer dizer, é um país com extremo potencial, muito bom de se investir e que no momento está atravessando uma crise, mas que por isso que tem gente abrindo loja, tem muita gente indo bem, aproveitando as oportunidades, porém a maioria está indo mal. Essa é uma realidade. Nós viemos de uma época de um consumo alto, vamos dizer que estava o consumo em 100%, hoje o consumo está em 70%. Esses 30% tem que desaparecer do mercado.
Isso fatalmente são empresas que vão desaparecer, empregos que vão sumir, que estão acontecendo. Por exemplo, as lojas Hering fecharam no Brasil inteiro 8 lojas. Agora o Nacional, o Walmart fechou 6 lojas, mas o Assum pegou essas 6 lojas. O Rissul, né? Não, o Assum. Foi o Assum. Então, isso são movimentos que acontecem no comércio, mas nós não temos como negar que é a dificuldade. Por exemplo, para o Dia das Mães, normalmente há um incremento no emprego, né? Que as empresas pegam auxiliares. Esse ano, de um número menor, nós estamos conversando, esse ano de um número menor. Por quê? Uma das razões que ninguém se dá conta é isso. No próximo ano nós teremos 13 dias antes do Dia das Mães. Isso modifica totalmente o quadro, né? Agora nós temos 8, então as lojas, em função da crise, em função dos problemas, fazem com que os seus funcionários trabalhem um pouco mais para que não precisem colocar outros, né? Mas, fatalmente, esse emprego vai continuar existindo. Batista, com relação a essa questão, nós entendemos da seguinte maneira. Existe sim uma grave crise política, e essa crise política ela tem afetado de forma direta a confiança do consumidor, e nós acreditamos que assim que esta situação estiver resolvida, seja lá qual for a solução que for implementada, rapidamente nós teremos uma recuperação da economia. Por que isso? Porque nós teremos um direcionamento do que está sendo feito sob o ponto de vista diretivo do comando do país. Nós temos hoje uma crise de liderança muito grave, muito severa, e o consumidor, o empresário de um modo geral, se sente muito inseguro. É como você estar num navio sem leme e sem condições de poder direcionar o que vai fazer. Nós temos informações que nos indicam que temos uma grande oportunidade. O presidente Paulo comentava agora há pouco dessa queda do consumo, e ela está muito atrelada a um período longo que nós tivemos em que a venda no varejo estava muito associada à oferta de crédito, por todas as circunstâncias favoráveis que existiam. Alta empregabilidade, oferta de crédito abundante, em condições, vamos dizer assim, aceitáveis para que o consumidor pudesse fazer suas compras. Hoje nós temos o inverso dessa situação. Nós temos uma situação de uma massa de pessoas desempregadas aumentando, e, ao mesmo tempo, taxas de juros cada vez maiores. Nós atingimos os recordes, tanto no cartão de crédito quanto no cheque especial, nas taxas de juro ao ano. Aonde está a oportunidade? Para o varejo, a oportunidade está em reproduzir algo que sempre fez muito sucesso no varejo, que é o crediário próprio. Então, hoje o lojista que tem condições, que está capitalizado e consegue oferecer para o seu cliente a possibilidade dele mesmo financiar a compra, estará tendo aí um diferencial competitivo nesse momento. Porque o consumidor, ele já tem ouvido tanto da mídia esta informação de que o juro está alto, que o cartão de crédito e o cheque especial são os vilões da economia nesse momento, sob o ponto de vista de juros que estão sendo cobrados. A partir do momento que ele vê enxergar num varejista a oferta do crediário próprio em condições favoráveis, com certeza ele vai se sentir mais apto ao consumo, mais tranquilo a fazer esse consumo. É a retomada do velho carnê. Exatamente, a retomada do velho carnê. Nós já temos visto que historicamente isso acontece, são ciclos que nós temos, e se a gente for olhar, voltar na nossa história, na história do Brasil, 30, 40, 50 anos, nós já vivenciamos inúmeras crises, e o que se percebe é que nesse momento agora, exato, de crise, quem sobreviver, quem melhor se preparar, no momento em que houver a retomada do crescimento, essa retomada será rápida, isso baseado na história que nós temos, e com certeza será bastante oportuna para todos os que investirem nesse momento. Essa retomada também é anunciada, de certa forma, porque a crise de hoje, malgrado a crise política, ela era anunciada lá em 2009 e 2010, com aquela franquia do crédito, não é isso? E foi uma franquia rigorosamente
não taxada dessa forma, não, Rosa? Sem dúvida. Uma das questões que a gente precisa ficar muito atento é que quando a economia de um país está baseada, e foi o que aconteceu no Brasil, apenas na oferta de crédito, ou seja, no consumo, isso sim gera um resultado, mas um resultado a curto prazo. Tem prazo de validade. Sim, exatamente. Porque existe um nível de endividamento que as pessoas têm capacidade. Então, nós temos hoje dados que apontam que o endividamento das famílias brasileiras já está praticamente ultrapassando 45% da sua renda. E se a gente for olhar, metade desse endividamento está associado a bens duráveis, a investimentos de longo prazo, como o mercado imobiliário, o setor de financiamento de imóveis ou de veículos. Então, esse endividamento indica, eu não digo o fim, mas a proximidade de uma limitação que as pessoas possuem. O correto seria se investir na capacidade produtiva, né? Ou seja, investimentos na indústria, investimentos no agronegócio, porque esses sim é que trazem a maior riqueza para o país. Mas isso não é o foco desse governo, né? Exatamente. Cada governo tem o seu foco, e esse não é o foco do governo. Quer dizer, se investir na indústria, casualmente agora foi, o Plano Safra foi colocado pela ministra da Agricultura, que a agricultura é um investimento desse governo e se manifesta nisso o que acontece em termos de Brasil na agricultura. Inclusive, o comércio no interior do estado, em várias áreas do país, ele é pujante ainda em função da agricultura. Exatamente. Então, cada governo tem o seu viés, mas o nosso parque fabril industrial, ele é terrível hoje. Nós ficamos muito aquém do que nós poderíamos ter. Eu tive agora recentemente na Feira de Hannover, que é uma feira industrial a maior do mundo, e nós tínhamos um expositor brasileiro. O orgulho dos alemães, seus descendentes, né, da este maior do mundo. Mas uma empresa brasileira e representações a Fiergs estava lá, a CNI estava lá. Quer dizer, nós tínhamos que ter muito mais empresas, mas hoje empreender no Brasil, na indústria, é uma coisa muito complicada, justamente por falta de crédito, falta de uma série de coisas, de incentivos, de impostos, né? Então nós temos a indústria decrescendo, a indústria moveleira, né? Nós vendemos no nosso comércio muito mal, e caiu a venda assustadoramente. Então, por conseguir, eu, por exemplo, tenho notícias de um fabricante que tinha 300 empregados, hoje está com 70. Quer dizer, isso é crise de empregabilidade, mas que fatalmente pode ser retomada e deve passar. Mas eu não acredito que nos próximos tempos, né? Porque essa crise que é política, que deve se estender por algum tempo. E aí, mas nós passamos todas as crises, o cartão de crédito continuou com juro absurdo, nós temos no mercado um juro para a pessoa física absurdo, são tudo coisas que, esse governo, não, isso vem há muitos anos no Brasil, é um cartel e ninguém mete a mão, né? Então são coisas que ou a sociedade civil organizada se organize e vai enfrentar e não deixar 500 pessoas decidirem o destino do país como querem e bem entendem, ou nós vamos continuar sofrendo como estamos sofrendo hoje. Na verdade, isso tudo é muito complexo, né, de verdade, porque é o que se diz há bastante tempo já, dessa crise de representatividade, né? Bom, quem é que colocou aqueles 500 lá? Nós, né? Cada um botou pelo menos um, né? Se Ajudou trocar os a botar 500 vão aparecer iguais, porque então, é assim, o povo que tá lá. De fato, isso, enfim, a gente está ainda engatinhando mesmo na democracia, né? Para mim não. Para mim, não é bem uma democracia. A gente nem chegou no engatinhar. Pode ser. Mas, assim, falando de novo da empregabilidade, né? De fato, a gente observa isso. Nós, FGTAS, executamos um programa do governo federal que é seguro-desemprego, emprego e qualificação, né? Um tripé que é o chamado programa seguro-desemprego. E como eu dizia antes, a questão de termos um grande investimento em qualificação nos anos 2013 e 14, especialmente, 12, 13 e 14, de fato havia ali um viés importante na construção civil.
em que foram, sim, muitas pessoas qualificadas e bem qualificadas, porque a qualificação do Pronatec é via Sistema S. Se nós tivermos uma qualificação, uma graduação de qualificação na construção civil, em outras, de 1 a 10, eu lhe diria que nós, no Brasil, estamos na faixa 3. Bom, mas... O que não é... Eu não estou fazendo uma crítica, estou dizendo que é uma coisa... E ao longo dos anos não foram investidos nessa área. Hoje, quando eu passo no Cine e vejo aquelas filas, no olhar, a gente conhece as pessoas que estão ali e vê que não tem... Estão na fila do emprego porque não tem qualificação. Então tem muito, não que não esteja sendo feito. Eu acho que está sendo feito. O Pronatec realmente foi um plano maravilhoso. Tem outros planos desse governo maravilhosos, né, de qualificação, mas nós temos muito a fazer. Ah, sim, não resta dúvida, mas assim, eu há pouco dizia fora do ar que eu não gosto muito, eu sou psicóloga de formação, e não gosto muito quando a gente diz que as pessoas que estão procurando emprego são as que não têm qualificação. Não gosto muito, por quê? Porque a gente responsabiliza o trabalhador pela falta de qualificação dele. Não, né? Não, eu sei, mas é uma forma de entender. É a nossa sociedade. E nós, sim, acho que o Pronatec, de fato, porque deve ocorrer, se supõe, ainda esse ano estamos trabalhando na seleção dos cursos, um programa importante, né? Mas que, de fato, teve um viés na construção civil que, pelas circunstâncias, hoje está fora do ar. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre a expectativa do comércio para o Dia das Mães. Essa expectativa é gerada de acordo com a situação em que todos nós vivemos. Daí a conversa ter sido centrada, no primeiro momento, sobre a crise político-econômica, sobre os seus reflexos nesta área importantíssima do comércio.